E aí, queridos, essa é a parte de número 2 a respeito aí do assunto avivamento, a respeito da palavra de Deus, né? Hoje eu tô com um rascunho aqui na mão, quero fazer aqui uma introdução a respeito do profeta Amós. Eu já gravei um vídeo a respeito dele, mas eu não li nenhum texto. Hoje a gente vai ler um trechinho do capítulo 6. Mas eu quero fazer um panorama bem rápido aqui e dar algumas dicas, né, para a gente entender o profeta melhor, né, e como estudar o profeta. Então vamos lá. O profeta Amós, por exemplo, ele tem 9 capítulos, né? Até estava trocando alguns áudios aí com o irmão Luiz de Moyama, lá do canal Reino Eterno, e ele disse que tem um mapa mental, e ele dividiu esse profeta em 3 blocos, né? E eu acredito que ele até vai gravar a respeito, né? Como eu já gravei uma parte, ele já sabe que eu gravei, eu não postei ainda, né? Mas tá gravado. E essa é a segunda parte, e eu queria dar algumas dicas, né, a respeito de como estudar esse profeta. Eu também entendo que a gente precisa de pelo menos 3 blocos no profeta. Eu não sei como que vai ser dividido os 3 blocos lá, como o irmão vai fazer, o irmão Luiz, né? Eu não sei como que ele vai fazer essa divisão, mas eu tô dividindo desta forma. Eu tô com um rascunho aqui, ó, na mão. Você pega, exemplo, você pega do capítulo 1 até o capítulo 9, você tenta enxergar só o contexto histórico. O que aconteceu de fato na época do profeta, segundo o que ele escreveu. Não sei se foi ele que escreveu, não sei quem escreveu, o que está escrito. Depois você vai pegar de novo uma leitura do capítulo 1 até o capítulo 9, visando a primeira vinda de Cristo, a obra que Cristo começa a dar sentido à mensagem do profeta Amós. Ele começa a dar cumprimento nas profecias, né? Inclusive a do profeta Amós, né? Então vai ter alguns aspectos que você vai ver da primeira vinda dele, como ele fala, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, e eu vou passar no meio de vocês, né? Então fala da primeira vinda, pelo menos, né? Você vai do 1 até o 9 vendo eventos da primeira vinda. E depois, em terceiro plano, no terceiro bloco, você vai fazer uma leitura olhando apenas para os últimos dias, né? Da nossa época para frente. Aí você vai conseguir até enxergar coisas que vão acontecer só no milênio, entendeu? Então vamos lá, ó. No capítulo 1 você vai ver já logo de cara o rugido do leão, né? O Senhor vai rugir como um leão no Monte Sião, né? Isso já fala para nossa época, mas teve o contexto literal que aconteceu na época do profeta Amós, entendeu? Inclusive vai falar do terremoto, bastante coisa no capítulo 1. Vai falar da queda dos pastores, né? Esses mesmos que eu tenho falado. Vai ter uma queda muito grande de pastores, né? Antes de Jesus voltar. Vai ter uma queda enorme, né? De gente grande aí. No capítulo 2, você vai ver o castigo de Judá e o castigo de Israel. Na verdade, ele começa a falar no 1 também, né? Por 3 transgressões de Gaza, ou 4, eu não vou suscitar o castigo. Por 3 transgressões ou 4 transgressões de Babilônia, eu não vou fazer isso. E ele vai falando os nomes, né, das nações, né? Inclusive o Egito, a Síria. Fala para o mundo inteiro, na verdade, né? Que é a misericórdia de Deus se estendendo, né? 3 transgressões. Uma transgressão aconteceu na época do profeta. Claro que teve outras, né? Mas a partir do profeta você começa a contar. Uma transgressão na época do profeta, uma transgressão na primeira vinda de Cristo, uma transgressão para os nossos dias, né? Ou até Jesus voltar, né? Aí dá 3 transgressões, né? Mas cabe uma quarta, porque a última semana é um evento ímpar, né? Então vai ter algumas transgressões piores na última semana. Por isso ele fala 4 transgressão. Também deve ter outro sentido nisso, né? Ok. Já no capítulo 3, ele vai falar que dentre todas as famílias da terra, apenas 2 famílias eu escolhi para trabalhar com elas, né? E essas 2 famílias a gente sabe que é Israel e Judá. Efraim e Judá, né? São as 2 casas de Israel.
E essas duas casas de Israel sempre estiveram em brigueiro, né? Nunca se deram, né? Nunca se deram. Sempre eles estavam brigando em guerra entre eles. E aí o profeta, né, Deus está falando. Será que duas pessoas podem andar juntas se não tiver acordo? É óbvio que ele está falando exatamente no contexto que ele está falando. De todas as famílias, eu escolhi duas famílias para trabalhar com elas, né? Essas duas famílias, se elas não estiverem de acordo, como é que elas vão andar juntas? E aí a gente entende que elas só vai poder andar junto quando Jesus unir elas, né? A partir do sacrifício de Cristo. Essas duas famílias se tornariam apenas uma família, um novo homem, né? É um assunto que a gente tem falado bastante no canal também. No capítulo 3 também fala do rugido do leão, né? Não só do rugido do leão, como se Deus falou, quem não vai profetizar. O leão vai rugir se ele não tiver apanhado a presa, com certeza, né? Então se ele apanhou a presa, ele vai rugir. Vai falar de toque de trombeta, né? Quem que não vai estremecer quando houver toque de trombeta? Quem que não fica tremendo? Toque de trombeta fala de guerra, né? Fala de alerta. No capítulo 4 vai falar de juízos, né? Eu fiz chover em um lugar, eu fiz terremoto no outro, numa cidade chovia, noutra não. Em alguns lugares tinha guerra, em outros lugares não. Com tudo isso vocês não se converteram a mim. E ele vai falando uma série de coisas, de juízos que Deus vai aplicando literalmente na época do profeta. E os israelitas, tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel, não se convertiam a ele. E aí ele começa, né, até chegar na fala que ele fala: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ou seja, com tudo isso que eu estou fazendo, vocês não estão me ouvindo, vai chegar uma hora que vocês vão ter que me encarar, né? Eu vou passar no meio de vocês. E Jesus veio, fala da primeira vinda dele. Mas depois tem um outro momento que ele vai passar de novo. Entende? Sempre um pouquinho antes de um cumprimento de uma festa, Jesus vai passar no meio, né? O Senhor Deus vai passar no meio do seu povo. Então a gente tem que ficar atento a esses pontos aí. No capítulo 4, é o que eu estou falando, eu já estou no 4, tá certo. No capítulo 5, vai falar da queda de Isaac. A queda de Isaac, o engano de Isaac. Isaac foi enganado e a descendência de Isaac seria enganada. Foi enganado no contexto do profeta, com certeza, mas futuramente também a descendência de Isaac vai sofrer uma desolação, vai sofrer um engano. É esses mesmos, né, que eu tenho falado aqui. Inclusive, eu já fiz uma gravação nesse capítulo 5 também. Se eu lembrar, vou colocar o link em algum lugar, aí, ou na tela, na descrição, nos comentários, em algum lugar vai aparecer. A queda de Isaac, né? No capítulo 6 vai falar da ruína de José. A ruína de José também, inclusive a gravação de hoje, eu vou ler um texto no capítulo 6 que vai falar da ruína de José. O que está causando a ruína de José? A gente vai saber hoje, né? No capítulo 7 vai falar das visões que Deus deu para o profeta Amós, né? A visão do gafanhoto, a visão do fogo que consome a herança, né? E aí o profeta intercede, Deus cancela, né? Tanto a visão de gafanhoto quanto a do fogo. Cancela parcialmente, né? Porque depois ele fala que vai acontecer parcialmente, por causa da intercessão do profeta, né? Eu não sei explicar exatamente aonde, em que ponto que Deus, né, não fez isso na história, né? Lá, mas Deus poupou um pouco ali, né? Não pesou tanto a mão sobre eles. E tem o fogo, né? O prumo, desculpa. Fogo, gafanhoto, né? E o prumo na mão, que fala de edificação, né? A do prumo cumpriu, né? É Jesus que fica com o prumo na mão. É Jesus que vai medir a obra que está sendo edificada. Capítulo 8 vai falar do fruto do verão, da visão dos figos, né? Dos assuntos que eu já falei no outro vídeo. Vou falar um pouco hoje de novo, então não requer eu falar muito aqui. E no capítulo 9, que eu não vou falar hoje, mas o capítulo 9 vai mostrar, no contexto histórico, né? Deus conseguiu salvar uma galerinha que ouviu o profeta Amós, e eles estiveram uma bênção, vamos dizer assim, entende? Por causa da intercessão do profeta e por causa da palavra do profeta, que não pode voltar vazia, né? Alguém tem que crer, alguém tem que receber essa mensagem e frutificar. Então o capítulo 9 vai tratar dessas pessoas. Já também ela aponta para o arrebatamento da igreja, inclusive. Porque no capítulo 9 vai aparecer
que Deus vai falar que Deus vai sacudir a terra, entende? Fala até do formato da terra, inclusive, né? Que ele vai sacudir a terra e vai colher todo o seu cereal, que é o trigo, né? São pessoas, né? Que é o dízimo. E, bom, é isso aí. De introdução é isso, queridos. Então, 10 minutos eu consegui falar aqui parcialmente do profeta, de como a gente deve estudar e visualizar o profeta. Então eu dividi em 3 partes, mas assim, uma para cada época, você entende? Uma na época do profeta, uma na época da primeira vinda e uma para nossa época e daqui para frente. É mais ou menos assim que eu divido. É isso aí, queridos. E aí agora eu quero desejar para vocês um ótimo estudo. Estou falando assim porque a segunda parte, ou a segunda maneira de visualizar o profeta, os outros blocos, as outras informações já estão gravadas, né? Eu perdi a introdução, até a roupa vai estar diferente, o lugar vai estar diferente que eu gravei, e eu precisei regravar a introdução. Então eu estou regravando a introdução, tá um barulho aqui, não sei se vai atrapalhar o áudio. Eu precisei regravar a introdução, mas eu quero desejar para vocês um ótimo estudo. Ouçam com atenção, não percam a sequência do estudo, que está uma bênção. Vocês vão gostar demais a respeito do assunto da ruína de José, que é o tema do vídeo, mas também do anjo da morte, né? Tem um anjo da morte que está ligado com a gente se preparar para o Senhor Deus passar no meio de nós. Então Jesus passa no meio do seu povo. De um lado é bênção, mas do outro lado ele passa como se fosse o anjo da morte. Então a gente vai falar do anjo da morte daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe, um ótimo estudo para vocês em nome de Jesus. Queridos, então, como é que eu vou dizer aqui? Segunda camada da revelação, segundo bloco, do capítulo 1 até o capítulo 9, primeira vinda de Cristo. Já começa a dar cumprimento na profecia. Cristo, eis que eu passarei no meio de vocês. Busquem-me e vivam. Não me busquem em Betel, muito menos em Gilgal, porque Betel vai ser destruído e Gilgal vai ser feito em nada. E aí vai dizer lá que, e se vocês fizerem isso e continuar me buscando em Betel e em Gilgal, vai chegar uma hora que vai ter um fogo lá que vai ser aceso, vai consumir vocês e não vai ter quem apague esse fogo, porque fala da ira de Deus, né? De consumi-los. Mas é para nós mesmo, do pessoal do Monte Sião, Nova Aliança, primeira vinda de Cristo. Busquem e me vivam. Em contrapartida, Isaías também está falando. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Clame a Ele enquanto se pode achar. Isto é, se tem um tempo para mim buscar a Deus, e não pode ser para a galera da última semana do tempo do fim. Senão a palavra não faz sentido, né? Busquem e me vivam enquanto se pode se achar. Enquanto não chega a última geração do tempo do fim, aquela palavra não tem efeito. Então eu posso buscar a hora que eu quiser. Eu vou deixar para mim buscar Deus só na minha velhice. Já que aquela palavra não é para outras gerações, então eu busco a Deus só quando eu quiser. Bom, estou chegando no fim da minha vida, então agora eu vou começar a buscar a Deus, que ainda posso achar Ele, né? Porque buscar a Deus, Ele só vai esconder o rosto das pessoas, Ele só vai deixar de ser achado quando tiver na última semana, no tempo do fim. Como eu não estou vivendo o tempo do fim, as nossas gerações passadas, então eu posso buscar a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu vou buscar e eu vou viver, porque Ele falou, busquem-me e vivam. Entende? Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Significa que em algum momento Ele vai ficar longe. Clame a Ele enquanto esse pode achar. Porque vai ter um momento que o cidadão vai clamar, mas ele não vai responder, porque ele não vai ser achado mais. São profecias cíclicas para todas as gerações, inclusive a geração do profeta que profetizou, inclusive. E a palavra de Deus não pode cair em descrédito, a palavra de Deus não pode ficar sem cumprimento, entende, querido? Ele zela pela palavra para cumprir, para todas as gerações. Ele não vai deixar ninguém sem passar por esse processo. Naum capítulo 1, versículo 1, Deus não inocenta o culpado. Ele é zeloso e vingador, ele não vai inocentar. Se tiver culpa no cartório, vai pagar, porque ele é um reto juiz. É um bom juiz e reto juiz. Ele é justo, em todos os sentidos. Então, primeira vinda de Cristo já tem essa aplicação. Quer dizer que se não buscar Jesus e desprezar Jesus, pode chegar uma hora que eu vou buscar e não vou encontrar Ele.
Mesmo não se tratando da última semana, mesmo não se tratando de grande tribulação, ou da porta da graça estar fechada ou não. Vai chegar uma época que eu posso clamar e ele não vai me ouvir. Vai chegar uma época que eu vou buscar e não vou encontrar ele. A gente precisa entender isso. Aliás, a igreja precisa entender isso demais, querido, que é muito sério. É muito sério. Ok. Então, na segunda camada, a gente tem essa aplicação. Se a igreja, já na primeira vinda de Cristo, desobedeceu nesse tipo de sentido, desconhece esse tipo de entendimento, desconhece essa palavra, o que vai acontecer? Vai vir fome, vai vir peste, vai vir praga ou vai vir guerra. E essas pessoas vão morrer. Se não acontecer uma dessas 4 coisas literais, né, que é provável que não aconteça, porque a gente passa por séculos sem guerra, por exemplo, sem epidemias, né, sem fome. A maior parte do tempo a gente ficou na beleza, no país das maravilhas, vamos dizer assim, sem catástrofes acontecendo. Quer dizer que a palavra de Deus não se cumpriu? É aqui que eu quero que você entenda. E eu vou falar dela na terceira parte também. Existe uma aplicação, lá no capítulo 8, por exemplo, de Amós, falando da primeira vinda. Que Amós vê o cesto de fruto do verão, e lá o fruto tem fruto bom e tem fruto ruim. Alguns frutos servem para comer e outros têm que ser jogados fora. E na explicação mais abaixo vai falar do povo. E o povo, né, que são frutos ruins, que não servem para ser comidos, né? Porque nós somos como se fosse alimento para Deus, né? Oferta de alimentos, oferta de manjares, né? Sacrifício vivo diante de Deus. É como se fosse um alimento de manjar para Ele, né? É algo que Ele aprecia muito. Então, quando o cidadão em Cristo Jesus não obedece nesse sentido, a palavra, morte espiritual vem sobre esse camarada. E aí, numa aplicação dentro da linha do tempo de 2000 anos, você vai ter lá no verso 3 do capítulo 8, verso 3 ou verso 4 do capítulo 8 de Amós, multidão de cadáveres, de homens e mulheres que morreram, mas não morreram na guerra, não morreram de peste, não morreram de fome nem de sede. Mas teve uma morte. Qual morte? É a morte do anjo da morte, que tem uma aplicação que acontece lá no Egito. A gente vai falar, o objetivo do vídeo hoje é falar daquele anjo da morte, inclusive. Mas isso vai ficar para a terceira parte, porque a gente vai ler um texto. O anjo da morte passa na terra do Egito. Quem tem os umbrais da porta marcado com sangue, o anjo da morte se desvia. Mas quem não tem o sangue nos umbrais da porta, isto é, Cristo em si, o que acontece com a pessoa quando o anjo passa? A pessoa morre. Só que ele é invisível, né? Você não consegue ver porque está numa dimensão espiritual. Então esse anjo da morte está constantemente passando no meio do povo, nesse período de 2000 anos de história. Porque lembra que a profecia precisa se cumprir em todas as gerações? Em todas as gerações, eis que eu vou passar no meio de ti. Deus, ali na profecia, né? Passou na época do profeta, passou na primeira vinda de Cristo, mas tem implicações até a segunda vinda dele, que ele está passando. Porque quando chega no capítulo 8, ele fala, chegou o fim, não mais passarei no meio de vós, não vou mais passar. E aí é pior ainda, né? Porque se ele não vai passar, não tem salvação e muito menos outro tipo de coisa, de bênção, né? Vamos dizer assim. Então muitas pessoas estão morrendo sem saber, porque o anjo da morte está passando, entende, querido? Ele está passando de geração em geração para dar cumprimento na profecia. E se essa geração não entendeu, não observou esses detalhes, se ela não morreu, ela pode até ressuscitar no trono branco, mas mesmo assim ela vai passar por julgamentos, né? Está sujeita à condenação, está sujeita a julgamento, a condenação. Então essa é a parte da primeira vinda de Cristo na aplicação da profecia. E o terceiro bloco já aponta para o tempo do fim. Desde o capítulo 1 até o capítulo 9, você faz uma leitura olhando apenas para as últimas gerações ou para a última geração que vai estar vivendo na Terra. Aí você vai na terceira camada da revelação, terceiro bloco. Você vai ler já no capítulo 1, já vai falar de terremoto. 2 anos antes, né? Deus falou com o profeta Amós 2 anos antes do grande terremoto. Então vai ter um grande terremoto lá em Apocalipse. Só que 2 anos antes do grande terremoto, Deus vai falar com o seu povo. Deus vai dar recado para alguém.
Entende? Antes das coisas acontecerem, Deus fala com as pessoas. Por isso que logo no comecinho, acho que é no capítulo 3, né? Senhor Deus não vai fazer nada, absolutamente nada, sem antes revelar os seus segredos aos teus servos, os profetas. Então tudo que ele vai fazer, ele fala antes. Entende? Então antes de acontecer coisas miraculosas ou catástrofes, né? Coisas horríveis lá dentro do Apocalipse, no cumprimento literal, Deus vai falar com as pessoas, com seus servos, os profetas. Ó, daqui a tanto tempo vai acontecer isso, daqui a tanto tempo vai acontecer aquilo outro. Diga ao meu povo, avisa o meu povo, toca a trombeta, avisa. Porque se Deus falou, quem é que não vai profetizar? Será que o leão pode rugir no bosque sem ter apanho uma presa? Toda vez que o leão apanha uma caça, ele coloca a sua mão em cima da caça, com as garras dele, e ele dá aquele rugido. Toda a selva estremece. Porque a selva sabe que ele apanhou alguma coisa sofreu dano. Jesus é o leão, entende? Ele já apanhou a presa antes da primeira vinda. Antes da primeira vinda ele já disse o que ele ia fazer. E ele já apanhou a presa. Ele já sabe quem é e quem não é. Então ele vai rugir, entende? E quando ele rugir, no tempo do fim, toda a selva, que no caso o mundo, todo mundo vai estremecer. Vai saber que um leão está rugindo. O rugido do leão fala de trombeta, de tocar trombeta, de falar da palavra do Senhor Deus com ousadia, com sinais, com prodígios e com juízos terríveis na terra. Entende? Última semana. Isso no começo do capítulo. Quando chega, no começo do profeta, né? Chega no capítulo 4, prepara-se, povo de Deus, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aí está o grito o grito da meia-noite, o grito dos atalaias que vão estar acordados para acordar os dorminhocos, lá da parábola das 10 virgens. Entende? Capítulo 4, prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí tem que ter uma preparação, entende? As que estiverem preparadas, pegaram suas lâmpadas, acenderam e foram encontrar-se com o noivo. Mas as que estavam desapercebidas, a lâmpada começou a apagar. Você conhece o desfecho. Quando elas vão atrás, vai buscar quem vende, vai atrás de quem vende. Lembra a galera que faz comércio, não vende livro, não vende estudo, não vende isso, não vende aquilo outro? Vai lá que eles têm, vai lá comprar com eles. Né? De forma irônica. Vai lá buscar. Você não vendeu a vida inteira? Vai lá agora comprar. Entende? Porque não tem outra resposta para eles. Tiveram todo esse tempo. Entende? Todo esse tempo para buscar e não buscou. Como foi no passado, como aconteceu na primeira vinda, como está acontecendo hoje. As pessoas têm o tempo inteiro para buscar, mas não buscam. Aí vai chegar uma hora que não tem jeito. Vai ficar pro lado de fora. Aí chega no finalzinho do profeta, tem essas consequências em proporções maiores. Os homens vão andar de mar a mar. Mas é num sentido na força do braço. Buscando um avivamento forçado na força do braço. Eu vou orar até o avivamento acontecer. Deus está mandando orar? Sim. Mas antes da oração tem que vir um arrependimento. Tem que vir a transformação. Não existe avivamento sem ter antes uma reforma. Olha para você ver para o livro dos reis, quando teve avivamento. Antes do avivamento teve uma reforma. Vai para o livro de Esdras, Neemias, você vai ver uma reforma acontecendo ali. Para depois vir um avivamento. Entende? Não existe avivamento sem antes ter uma reforma. Se está tendo um avivamento do nada, é porque os homens começaram na força do braço. Pode ser que na intenção do coração dos pequeninos que começaram lá, começaram sim no intuito de buscar a Deus. Com todo o fervor do coração, com toda a simplicidade, vamos dizer assim, com toda a honestidade, com toda a sinceridade. Tá? Não tô questionando isso. Mas o problema é em massa. Todo mundo querer buscar, todo mundo ir atrás, querido. É evidente que tem alguma coisa errada. E detalhe, indo atrás sem corrigir o caminho, sem ter uma reforma, sem ter algo antes, entende? Que preparou essa busca. Não tem base bíblica um negócio desse, entende, queridos? Mas é isso aí. Então, como introdução, nossa, já deu quase 20 minutos, aí, 20 minutos de introdução. Capítulo 6 de Amós, agora eu quero falar de uma maneira mais profunda, como é que o Senhor Deus passa no meio do povo. Como que é o aplicar disso na vida prática? Vamos entender. Eu vou ler um trecho aqui, tá? Deixa eu colocar o tablet aqui, para não atrapalhar aqui as expressões faciais.
Capítulo 6, verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião. Sião diz alguma coisa para você? Capítulo 12 de Hebreus fala que nós já chegamos no Monte Sião. Já estamos no Monte Sião. Na universal assembleia dos santos anjos, dos arrolados exércitos dos céus. Já chegamos. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no Monte de Samaria. Não está falando da terra de Israel, porque é Sião, nova aliança, primeira vinda de Cristo. Samaria fala do reino do norte, fala de Efraim, 10 tribos, os gentios mais precisamente, que estão no meio das nações, né? Deus está alcançando o Efraim no meio das nações por meio de Cristo, como foi profetizado. De Samaria. Homens notáveis das principais cidades, das principais nações, as quais vem a casa de Israel. Então, esses homens notáveis, eu falei deles lá no outro vídeo anterior. Os líderes, né, do mundo gospel. Esses homens notáveis no meio das nações para onde a casa de Israel está. Isso aqui está claro para mim, que está falando para a casa de Israel, Samaria, que é os filhos de José, né, que é Efraim, aponta para os filhos de José, de que os homens estão no Monte Sião, espiritualmente, mas estão vivendo à vontade, sem receio, né? E principalmente os notáveis entre as nações. Homens notáveis no meio das nações para onde a casa de Israel está, ou foi. Verso 2. Passai a Calné e vede, e dali ide para grande Ramate. Depois desce até Gate, a terra dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Deus está falando de forma irônica com eles, né? Vós que imaginais estar longe do dia mal e fazeis chegar o trono da violência. Verso 4. Que dormem em camas de marfim, vocês que se espreguiçam sobre os vossos leitos e comeis de cordeiros, dos melhores cordeiros do rebanho, e os bezerros cevados. 5. Que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Verso 6. Que bebeis do vinho em taças de ouro e vos ungis com o melhor óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Pergunta: quando é que José sofreu ruína? José não pecou, a Bíblia não relata pecado de José, mas o profeta está mostrando no futuro que José sofreria uma ruína. Como que você vai explicar isso? José sofrendo uma ruína, uma queda. Como que você vai entender isso? Agora, se você entender que José deu a bênção, a melhor, Jacó deu, né? Através de José, ou perto de José, junto com José, com o consentimento de José, a bênção da primogenitura para os filhos de José, que através dos filhos de José, Deus traria um norte para o povo no futuro. Um outro dia eu quero gravar, até eu quero mandar um abraço para o irmão Alex Ramos, né? Tá lá no meu grupo, o grupo Efraim. E outro dia ele me chamou no privado e falou comigo: irmão Márcio, eu estava pesquisando no hebraico a respeito da palavra norte, e uma das raízes, né, da palavra é direção, né? É sentido. Sabe quando a pessoa está perdida no tiroteio e de repente ela tem um norte, uma direção? Pois é, norte. Então quando Deus coloca sobre Efraim o reino do norte, nas costas de Efraim, significa que Efraim está trazendo a direção, entende? Claro que a direção é Jesus e Jesus veio dos judeus. Só que os judeus não creram, né, negaram, já gravei sobre isso também. Ele vai ter que se voltar para os filhos de José, porque os filhos de José vão trazer direção. E eles são do norte. Então o norte significa direção. E essa direção que está em Efraim, que está no meio das nações, onde os homens notáveis, os líderes, né, do mundo gospel, estão fazendo pouco caso, vivendo regaladamente no Monte Sião. Não estão nem aí com a ruína de José. Ou seja, os filhos de José
os gentios estão em ruína no meio das nações, precisando de socorro, precisando de ajuda, porque a espada está passando no pescoço. O anjo da morte está atravessando os filhos de José. A guerra está atingindo Efraim. As pestes, as pandemias estão consumindo Efraim. Está no meio das nações, os filhos de José. Mas eles não estão nem aí com os filhos de José. Nem aí. Portanto, agora os irei em cativeiro, entre os primeiros que forem levados para o cativo. E cessarão as pândegas dos espreguiçadores. E aqui eu paro a leitura. Então, qual que é o castigo? Um dos, né? Que agora daqui para frente vai relatar. Vai entrar no capítulo 7 e vai começar, a foice vai descer sem dó, né? Para os últimos dias, né? Na terceira camada da revelação. Então, ele vai fazer o quê? Com esses espreguiçadores, esses que não estão nem aí no Monte Sião. Muito menos com os filhos de José que estão sofrendo nas mãos ou fugindo do anjo da morte. E é já que a gente vai entender essa questão do anjo da morte melhor. Então, Deus vai acabar com a pandégua dessa galera. Pandégua no hebraico significa gritaria. Gritaria. Sabe essa gritaria? Deus está dizendo que ele vai acabar com a gritaria. Sabe quando eles se reúnem lá e começa aquele tropé de línguas de demônios? Línguas que o falso profeta, aquela besta de 2 chifres, a besta da terra, que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, é esse espírito, é esse dragão que está falando como cordeiro em línguas de demônio. Gritaria. Já gravei sobre isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu já falava disso. Hoje eu não tenho dúvida de que essa gritaria, eu acredito nos dons do Espírito, tá? Acredito em línguas, acredito sim, em todos os dons. Mas essa gritaria e esse movimento que está acontecendo agora, línguas de demônio. Com toda certeza. Não tenho medo de dizer. Então Deus está dizendo que vai acabar com essa gritaria. Com esses espreguiçadores, porque são preguiçosos. São preguiçosos. Sabe por que eles são preguiçosos? Agora a gente vai entender. Então Deus está falando que vai passar no meio de ti. Vou passar no meio de ti, me busquem e vivam. Lá no contexto do Egito, foi o anjo da morte que passou no meio de Israel. Os que marcaram as suas casas com sangue, tiveram a sua vida salva. Só que para mim, marcar minha casa com sangue, eu tenho que matar o cordeiro. E lá foi ordenado para que o cordeiro fosse assado e nada do cordeiro poderia ser jogado fora. O cordeiro teria que ser aproveitado tudo. Só foi salvo quem comeu o cordeiro completamente. O cordeiro precisa ser comido completamente. Se a pessoa não come o cordeiro completamente, significa que ela está desprezando o restante do cordeiro. Sabe quando você vai num restaurante, você faz aquele prato enorme, comida de todo tipo, que o seu olho é maior do que a barriga, do que a boca, né? Você vai lá e começa, pá. Quando chega na metade, a barriga fala, não quero mais, já estou satisfeito. Seus olhos querem mais, sua boca quer mais, mas a barriga não cabe mais, não tem jeito. E aí você olha para o prato e coloca do lado, não quero nem olhar para isso. Ai, chega, estou cheio. É a mesma situação, querido. O cordeiro tem que ser comido por completo. Quantos destes da gritaria come só o Novo Testamento? Porque o cordeiro é Jesus, Jesus é o verbo é a palavra é o rolo da profecia, de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso comer o cordeiro por completo, eu não posso jogar nada do cordeiro fora. Mas esses da gritaria jogam o cordeiro, jogam fora a grande parte do cordeiro. Até lá do livro do Apocalipse, que está no Novo Testamento, o desfecho da história, de tudo, eles ainda pegam só um pedacinho, do 1 ao 4, e do 19 ao 22, eles pegam 7 capítulos de 22, come 7 capítulos e joga 15 capítulos fora, lá no livro do Apocalipse. Tem cartas do Novo Testamento que eles nem olham. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, que está falando de grande tribulação, eles não olham. Não, rapaz, não posso nem olhar ali. Ali está contra a minha doutrina, ali está contra o que eu creio. Inclusive, essa movimentação grande está acontecendo porque eles acreditam no arrebatamento secreto. Vamos se preparar, galera, vamos buscar Deus, porque o arrebatamento vai acontecer. Vai acontecer. Mas desprezando o cordeiro, não comendo o cordeiro por completo. Quando eu não como o cordeiro por completo, o anjo da morte passa.
Quando você não come o cordeiro por completo, significa que você não pegou todo o sangue do cordeiro para marcar a sua casa, entende? Como é que você vai marcar a sua casa? Você precisa de muito sangue para marcar o batente todo da casa, entende? Não é pouco sangue. O sangue não rende, porque ele é duro, entende? Ele não é igual água, que você faz esticar. O pintor, quando ele vai pintar, a tinta ela vem dura, meia pastenta, ele coloca água para dar uma amolecida nela, para que quando ele passar o rolo, ela estica, ela rende. Né? Fazer propaganda aqui da Souvenir. Uma lata de tinta Souvenir, você faz render 5 latas de tinta misturando água, porque ela faz render, entende? O sangue é a mesma coisa. O sangue puro, você precisa ser de muito sangue para você cobrir toda uma porta, um batente, entende? Para proteger a casa. Mas se você come só um pedaço, significa que você pegou só uma parte do sangue. Você começou a pintar a porta, mas chegou na metade, acabou o sangue. Quer dizer, você não sabe, mas é isso que acontece. Acabou o sangue. Aí o anjo fala assim, mas peraí, essa casa aí tá uma metade marcada, outra não? Será que ele está em cima do muro? Ou será que ele comeu só a metade do cordeiro? Eu vou ter que entrar, não posso, né? Até porque o anjo da morte falando, né? O Senhor Deus foi reto, foi direto comigo, né? A porta que tiver marcada você não entra, mas se não tiver marcada, se tiver brecha você entra. Então muitas casas, né? Começou só a pintar um pedaço e parou. Mas por que parou? Porque parou de comer o livro. Ezequiel comeu o livro, João comeu o livro, Jeremias comeu o livro. Eu como esse livro todo dia, de Gênesis a Apocalipse. Todo dia eu gosto de comer. Porque eu sei que eu preciso aproveitar o cordeiro por completo. Eu não posso comer só um pedaço. Ainda fazer desse pedaço minha via de regra. Desse pedaço a minha doutrina. Desse pedaço levar um monte de gente para o inferno. Para fazer o anjo da morte passar e levar todo mundo. Amós capítulo 8, versículo 4 ou 3. Multidão de cadáveres. E ali, né, não tem uma guerra acontecendo, não tem uma espada passando ali. Você percebe que é uma morte espiritual mesmo. É uma morte onde as pessoas desprezaram o cordeiro, desprezaram a palavra, desprezaram a profecia. E aí o anjo da morte vem e passa. O anjo vem e passa, só que depois que ele passa, ele não volta mais, como está lá escrito. Chegou o fim para o meu povo, não mais passarei no meio deles. Ainda que alguém tente buscar arrependimento, sei lá, alguma coisa desse tipo, não vai ter jeito mais. Não vai ter jeito mais. Entende, queridos, como é sério o negócio? Como o assunto é pesado, como é denso o assunto? Como a palavra de Deus ela é uma bomba atômica? Então a gente não pode fazer brincadeira, a gente não pode brincar com isso, que é muito sério. É muito sério. Precisamos resgatar, queridos, as verdadeiras palavras de Deus. A verdadeira doutrina que foi ensinada. Precisamos comer o cordeiro por completo. Precisamos, urgente, queridos, acabar com a chacina. Acabar com as mortes que estão acontecendo. Infelizmente, muitos estão vendo só as mortes nas enchentes, mortes nos terremotos, mortes em acidente de carro, mortes, né, por conta de briga, de gangue, guerras nesse sentido. Mas a morte espiritual que ocorre durante esses períodos é maior, querido. A morte é maior. E o pior é que não tem como você ver, a menos que você entre para dentro da palavra e comece a comer o livro. Começa a comer o livro e você vê que é doce como mel. Mas o desfecho é amargo, dói, querido, dói, é amargoso. Porque você sabe que muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão comendo de forma errada o cordeiro. E quando você come de forma errada, você está sendo enganado e aí a comida não está sendo adequada. Da mesma forma que esse cordeiro é um rio e ele é a fonte. Se você não bebe da fonte, você vai beber de outra cisterna. Vamos dizer que você cave outra cisterna, abre aspas, outra doutrina. Não, eu vou cavar uma doutrina aqui, vou abrir, vou montar uma doutrina e vou beber daquela fonte ali e não vou beber dessa, que é a principal, que é a única, inclusive. E aí, eu acho que é o profeta Amós mesmo, é Jeremias. Jeremias que vai falar, né, no caso de cisterna aí. Que Efraim é a mesma ideia, é o mesmo pensamento, é a mesma mensagem, mas com um símbolo diferente. Lá ele está dizendo que os líderes de Efraim estão cavando cisternas rachadas, cisternas que não conseguem absorver e segurar a água.
Então eles cavam a cisterna, aparece água, a água sobe, mas aí com o tempo ela começa a minguar e vai sumindo para a terra. E aí a cisterna fica seca, porque a cisterna está com problema, está rachada, está com brecha. Da mesma forma, né, trazendo aqui para os nossos dias, né, a doutrina, se não tiver na fonte, em algum momento, se ela tiver com uma rachadura, uma brecha, e aonde tem brecha o inimigo entra, né, entende? Você vê que os caldeus entraram, né, o exército da Babilônia encontrou uma brecha no muro da fortaleza de Jerusalém, e eles entraram por aquela brecha. Eles entraram por aquela brecha. Então, da mesma forma que foi feita uma brecha, foi vista uma brecha nas muralhas de Jerusalém, onde o exército de Nabucodonosor entrou, da mesma forma, o exército que está vindo do norte, que aponta para o império do anticristo, que está se levantando diante dos nossos olhos, eles vão conseguir, ou já conseguiram na verdade, né? Essa é a realidade. Já encontraram uma brecha na muralha da igreja, que é a fortaleza, que é Cristo. Já encontraram uma brecha e já entraram. Já estão seminando a doutrina, já estão seminando o veneno. Já semearam o veneno na água. Os poços já foram contaminados. As fontes já estão todas comprometidas. Apenas a fonte que nós temos como palavra, essa ainda não foi comprometida. Mas infelizmente ela não está lá dentro daqueles pontos de reuniões. Ela não está dentro dos sistemas, infelizmente. Então é necessário que a liderança, os homens notáveis no meio das nações, reconheçam, percebam que a fonte está fora, que o livro da lei de Cristo está fora do sistema religioso, está fora dos templos. E é preciso colocá-lo dentro de novo. Só assim vai acabar com as mortes. Só assim a chacina vai ter um fim maravilhoso, né? Um fim de paz e não de mal. Tá certo, queridos? Para fechar, e é uma palavra que se repete em muitos profetas, né? Ai dos que desejam arduamente o dia do Senhor. Para vocês que desejam arduamente o dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia de luz, mas sim de trevas. Isto é, o dia do Senhor que está prestes a acontecer não é um dia alegre, não é um dia bom, onde você vai fazer planejamentos, onde você vai fazer projetos, né, para esperar a vinda dele, como se ele vai vir a qualquer momento e vai ser um dia de paz, de alegria, de gozo, de festividade. Não é isso. É um dia de trevas. O encontro com o Senhor não é de luz, é de trevas. E é Amós que fala isso, inclusive. Esse dia é como se um homem vê um leão vindo ao seu encontro. Ele foge do leão. Quando ele vira as costas para o leão para correr e começa a correr para frente, ele vai dar de cara com o urso. Ele pega outra direção e sai correndo e vê uma casa abandonada. Ele entra dentro daquela casa, coloca umas tranqueiras para fechar a porta. E quando ele coloca a mão na parede, uma serpente pica a mão dele. Esse é o dia do Senhor. Dia horrível, dia horrendo. Não é dia de luz, não é dia de alegria, mas sim de trevas, de tempestade. Olha para o livro do Apocalipse, olha para aquele contexto lá. Aquilo lá é o dia do Senhor. Aquilo fala do dia do Senhor, aquilo fala. Então, quando você diz, quando você tem no seu coração, eu quero que chegue logo o dia do Senhor, tome cuidado. Porque você pode estar chamando o Jack Estripador para entrar dentro da sua casa. E se esquece que a sua casa não está protegida. Isto é, você não está preparado para se encontrar com o Senhor. Então não é o Senhor que está vindo, é outra coisa que vai vir. E aí sua casa vai ser saqueada, seus filhos vão morrer, sua mulher vai ser violada, sabe? É tudo aquele contexto que os profetas falam. Amém, meus queridos? Então fica aí essa palavra a respeito do anjo da morte, a respeito de que ele passa no meio de ti. Então fique preparado, porque quando ele passa no meio de ti, a casa tem que estar protegida com o sangue. E para a casa estar protegida com o sangue, é necessário comer 100% do cordeiro. Porque se você come só uma parte, você está desprezando a outra, que faz parte dele, entende? Ou ele, né? Isto é, você não está conhecendo ele por completo, né? Você não está conhecendo ele por completo. Você precisa conhecer ele por completo, para comer ele por completo. Amém? Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.